Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno. Estamos aqui na mesma fé, na mesma concordância, acredito que sim. Deus seja louvado por esta palavra, por esta hora que o Senhor está trazendo aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele conhece nossas estruturas, nossas necessidades, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Então, estamos aqui para trazer a palavra ao coração dos meus irmãos, que o Senhor colocou no meu coração como um divisor de água. Acredito que esta palavra vai ser como um divisor de água para você também, em nome do Senhor Jesus, uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor está trazendo aí para conosco todos os dias, porque a palavra é vida e eficaz, a palavra é viva, ela nos direciona, nos exorta, nos ensina e nos capacita todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está aqui no controle de tudo. Creio, acredito, tenho fé, porque Ele falou que aonde eu fosse pregar a palavra, ministrar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, e está aqui a cadeira, em nome do Senhor Jesus. E isso é muito importante. Eu tenho muito tremor e temor à palavra, à obra do Senhor. Eu faço com amor e com muito tremor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada para Ele. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus, para que veja o que o Senhor está trazendo aos nossos corações, falando conosco, porque Ele é amoroso a nossa vida, e quando o Senhor nos ama, quando a gente ama alguém, a gente é zeloso pelas pessoas, pela pessoa, a gente zela pela pessoa, e assim é o Senhor conosco. Ele nos ama e Ele zela pela nossa alma, pela nossa vida, e Ele manda a palavra, porque a palavra é vida. Quem está morto na fé, quem já está sem esperança, sem crer mais em nada, se nada acontece na minha vida, não consigo nada, não fale assim. Deus, Ele é o nosso vigor, a nossa alegria, a nossa força. Se apresente para Ele com humildade. Ele vai interceder por você. Ele está inclinado. O Senhor, Ele conhece os nossos nomes. Ele nos conhece tanto que Ele sabe, Ele conhece nós pelo próprio nome, porque Ele chama nós pelo nome. Ele conhece. Você consegue contar as estrelas? Não, né? Mas o Senhor conta as estrelas pelo nome, porque foi Ele que formou, Ele que criou. Ele também nos formou, Ele nos criou. E Ele nos conhece. Ele te sonda todos os dias. Ele não dorme, Ele não torqueja, meus irmãos. Vamos acreditar assim? Em nome de Jesus? E entre com alegria. Entre com alegria. Deixa o seu like no canal. Já apresentei suas orações ao Senhor. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de colocar meu joelho no chão, meus irmãos sabem que eu sou sincera. Eu apresento meus irmãos em oração, porque assim o Senhor me levantou como intercessora. Em nome de Jesus. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Isso para mim é importante, quando Ele está no controle da obra, em nome de Jesus. Eu fico muito feliz quando Ele está, porque eu tenho certeza de quem falou comigo, em nome de Jesus. Tenho certeza que o Senhor, Ele falou comigo sobre essa obra, Ele me levantou para a obra, e é assim que eu tenho que fazer a obra. Eu não tenho que mudar, eu tenho que fazer assim, do jeitinho que eu faço todos os dias. Essa é a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, de cura e libertação, trazer a palavra viva e eficaz ao seu coração. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí? Para a palavra do Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. E nós vamos para João, 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. E o refrão da palavra vai falar assim, é o que vai falar na palavra. Deus é o próprio amor em pessoa.
Deus é o próprio amor em pessoa. Olha aí, meus irmãos. Que forte, hein? Você aí que está se achando sozinho, abandonado, excluído. Deus está falando aqui. Eu sou o próprio amor. Vem. Vem que eu tenho amor para entregar para qualquer um. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome do Senhor Jesus. 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. O versículo 8 vai falar assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Olha, a palavra, tô arrepiada aqui, o Espírito Santo já está apaziguando, meus irmãos. Quando eu fico arrepiada aqui, o Espírito Santo está apaziguando. Está falando, está fazendo concordância com a obra, a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Não vou falar muito porque a palavra é graciosa, é grande. Em nome de Jesus. Que Deus me dê graça. Vamos lá. O apóstolo do amor apresenta Deus como sendo o próprio amor em pessoa. A Trindade Santa demonstra, por meio das Escrituras, um amor incomensurável em favor dos homens. O Pai amou o mundo de uma maneira inexplicável. João capítulo 1, versículo 16. O amor do Filho supera todas as dimensões imagináveis e excede toda a compreensão humana. Em Efésios capítulo 3, versículo 18 e versículo 19, o amor do Espírito Santo é tão grande por nós que ele chega a ter ciúmes e um zelo profundo pela nossa vida. Olha aí, não se sinta abandonada, se sinta querido, se sinta amável em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha aqui, eu tô arrepiada, o Espírito Santo tá apaziguando aqui, meus irmãos. Tem tantas pessoas, meus irmãos, aí triste, sem mais foco de vida, esperança. E Deus está trazendo essa palavra para o coração dos meus irmãos aí, em nome do Senhor Jesus, para o meu e o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender aqui. Repetindo, Efésios capítulo 3, versículos 18 e versículo 19, o amor do Espírito Santo é tão grande por nós que ele chega a ter ciúmes e um zelo profundo pela nossa vida. Romanos capítulo 15, versículo 30, Tiago capítulo 4, versículo 5, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia revela o grande amor de Deus por todos os homens. Quando fala em homens, é geral. Deus não faz acepção. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Então ele não faz acepção de pessoa. A palavra veio para todos, toda a criação dele. Até para os pássaros, os animais, eles louvam a Deus. Como o Senhor chama, nos Salmos, Davi chamava tudo que tem fôlego para louvar a Deus. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos prosseguir para nós entender. Por amor a 10 justos, Deus está disposto a poupar uma cidade inteira de pessoas, de pecadores. Repetindo, por amor a 10 justos, Deus está disposto a poupar uma cidade inteira de pecadores.
Gênesis capítulo 18, versículo 32, por amor a Abraão, Deus multiplica e abençoa todos os seus descendentes. Gênesis capítulo 26, versículo 24, por amor ao seu servo José, Deus abençoou até as pessoas ímpias. Gênesis capítulo 39, versículo 5, por amor a Israel, Deus pune Faraó e todos os egípcios. Êxodo capítulo 18, versículo 8, por amor a Abraão, Isaque e Jacó, Deus se lembra da aliança feita com eles. Aleluia! Forte a palavra, né, meus irmãos? Vamos entender mais um pouquinho. Levítico capítulo 26, versículo 45. Por amor ao seu povo, Deus confirmou e exaltou o trono de Davi. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 12. Por amor à sua arca, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, por amor a Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Em 2 Reis capítulo 8, versículo 19, por amor à sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor não quis destruir Israel. 2 Reis capítulo 13, versículo 23, por amor aos seus ungidos, o Senhor repreendeu reis e não deixou que eles os oprimissem. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 21 e versículo 22, por amor do seu próprio nome, o Senhor ouve as orações de todos indistintamente. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32 e versículo 33, por amor do seu nome, o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Da justiça. Salmo 23, versículo 3, por amor do seu nome, o Senhor perdoa os nossos pecados. Salmo 79, versículos 9, por amor do seu nome, o Senhor nos salvou para fazer notório o seu poder. Salmo 106, versículo 8, por amor do seu nome, o Senhor age por nós e nos livra, porque é grande a sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte que o Senhor está trazendo para conosco, hein, meus irmãos? Em Salmo 109, versículo 21, por amor do seu nome e da sua justiça, o Senhor nos vivifica e tira a nossa alma da angústia. Aleluia, glória a Deus. Em Salmo 143, versículo 11, o próprio Senhor promete apagar todas as nossas transgressões por amor dele mesmo, por amor dele mesmo. Em Isaías capítulo 43, versículo 25, o Senhor nos amou com amor eterno. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3, o Senhor nos atraiu com o Senhor nos atraiu com laços de amor. Em Oséias capítulo 11, versículo 4, o Senhor promete renovar o seu amor para conosco. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, digno de honra, de glória, de poder, forte esse amor, hein, meus irmãos? Aleluia.
Em Sofonia, capítulo 3, versículo 17, o amor de Deus é inexplicável e imensurável. João, capítulo 3, versículo 16, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo o Espírito Santo. Romanos, capítulo 5, versículo 5, Deus prova o seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 39. O amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor é a maior de todas as virtude cristã. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. O Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Tornássemos ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, o amor de Deus acompanha todos nós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o fruto do Espírito é o amor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O amor de Cristo excede todo o entendimento. Efésios, capítulo 3, versículo 19. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. O nosso coração deve ser conduzido ao amor de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, Deus nos deu um espírito de amor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus manifestou o seu amor para com todos. Tito, capítulo 3, versículo 4, Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, o amor lança fora o medo. Aleluia. 1 João, capítulo 4, versículo 18, devemos nos conservar no amor de Deus. Aleluia. Judas, capítulo 21. Judas, versículo 21. Nunca devemos abandonar o primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. O Senhor conhece o nosso amor por Ele. Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Deus conhece o nosso amor por Ele. Forte, hein? Ele nos sonda, meus irmãos. Ele nos conhece. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Vamos para a conclusão da palavra. Aleluia. É o resumo da palavra, a conclusão, meus irmãos. É o que foi falado na palavra. É a explicação da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos prestar atenção aqui em nome de Jesus. Deus é o próprio amor em pessoa. Jesus Cristo é a maior revelação do amor de Deus pelos homens. Ninguém na história falou tanto de amor e ao mesmo tempo praticou tanto o amor pelas pessoas como Jesus Cristo. Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de verdade, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós,
sendo-nos ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8, até aqui. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação. Meus irmãos, entendeu o amor imensurável que Deus tem pela mim e pela sua vida, em nome do Senhor Jesus? Você tem mais alguma dúvida? Não fica com depressão, porque alguém não gosta de você, ou que você não é importante para alguém, ou que alguém se desfazem de você. Não. O importante é que Deus nos ama. O importante é que você tem um Deus que te ama. O importante é que tem um Deus que te vê. O importante é que tem um Deus que te entende e te compreende. Às vezes nem todas as pessoas nos entendem e nos compreendem, mas Deus nos entende e nos compreende. Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Ele conhece a nossa mente, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Então, em cima desta palavra, eu faço um convite àqueles que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você entendeu a palavra? A palavra foi bem explicadinha, um divisor de água para mim, acredito que seja para você, uma faculdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está trazendo todos os dias para conosco, para que nós venhamos a aprender e andar, prosseguir nesta palavra, nesse caminho, que é um caminho verdadeiro, é uma porta aberta para o céu. Aqui, o Senhor Jesus, Ele é a porta perfeita que leva-nos ao céu, em nome de Jesus, e nós só vamos chegar nesse céu por Ele. A porta é estreita, mas vale a pena, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada para Ele. E você que não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ali no cantinho, ter um particular com Ele, é Deus e você e Deus. E você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra que o Senhor enviou para conosco. E eu confesso o Senhor com a minha boca como o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas e trilha os meus caminhos, salva mim e minha família, eu estou aqui. E para começar, o Senhor já vai tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve. O fardo de Deus é suave, é leve. E o Espírito Santo vai te abraçar, você vai sentir um refrigério na alma quando você confessar Jesus. Porque você confessou, você creu, você acreditou, colocou no seu coração fé. E você abriu a sua boca e confessou. E Jesus se agrada muito dessa obediência em nome do Senhor Jesus. Prossiga nesse caminho. Não tem como dar errado. Vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. E o convite é para você também que saiu da presença do Senhor. Volta, filho, volta, filha. Você está distante da minha presença, da comunhão comigo. Volta, é tempo de voltar. Eu já estou nas portas batendo. Aquele que me ouvir, que obedecer, eu protejo, eu guardo, eu dou livramento, eu abençoo. E vamos andar aí na presença do Senhor, que isso agrada o coração de Deus. E quando nós agrada o coração de Deus, temos a certeza de estar no caminho certo, não tem como dar errado em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, que você que não está inscrito, deixa Deus direcionar a sua vida aí em nome de Jesus, porque a vontade dele é boa e agradável, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém. Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Estou em oração pelas suas vidas. Você que está tendo fé, acreditando aí na obra do Senhor, que a serva está fazendo aqui. Fica firme, não desista. Deus está no controle da nossa vida em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.